Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo não você receber. Estamos começando aí mais um vídeo de rotina de encomenda. Tô com a voz meia rouca? Estou, gente, que eu tô meio zoada da garganta. Mas acontece, né? Então só ignorem essa minha voz doida aqui. E é isso, seguimos pra mais um dia. Hoje tem bastante bolinho, tem bastante docinho que eu vou mostrar pra vocês. E é isso, continuem aí no vídeo, já deixem um like aqui embaixo pra mim. Gente, agora são 7h55. O rapaz vem buscar os doces 9 horas, então vou finalizar aqui, na verdade, todas as caixas pra já deixar prontinho. Essa aqui é das 9, essa aqui e essas outras duas aqui são da 1 hora, né? É pedido separado. Mas já vou finalizar aqui todas as caixas, colocar o nomezinho pra eu sempre saber, né, de quem que é. E aí a gente vai começar a pegar os bolos. Enquanto isso, eu vou colocar chantilly no freezer pra ele ir gelando bem. Depois é só pegar e bater. E, gente, olha os topos de bolo. Tem esse daqui, que é de hoje. Esse daqui também, que é de hoje. E olha esse aqui, que gracinha. Ainda tá faltando mais um que eu vou buscar depois. Esse aqui de batizado tá a coisa mais linda também. Mas é isso, eu vou finalizar as caixas e já vou colocar o chantilly no freezer. Ai, Lê, mas meu chantilly não presta, não pega ponto. Eu sempre tenho trabalho com ele. Se você não souber bater ele, gente, você vai ter trabalho mesmo, tá? Chantilly é um potinho de segredos. Você tem que saber manusear ele. O trajeto dele até chegar na sua casa também importa. Porque às vezes a gente compra o chantilly em um lugar que deixa exposto na temperatura errada. E aí o seu chantilly não vai pegar ponto mesmo, tá? Tudo isso interfere. Antes de chegar na sua casa, o jeito que você armazena, o jeito que você deixa ele antes de você bater. Chantilly mix demora mais a pegar ponto, tá? É um chantilly mais demorado. Não é rapidinho igual outras marcas, ele demora. Então muita coisa interfere aí pro seu chantilly não pegar ponto, tá? Mas é isso. Agora eu venho aqui com as comandas de pedido, ó. Conferindo certinho aqui todos os pedidos, né? Pra ter certeza realmente que tá tudo certinho. E aí a gente finaliza. Eu já mostrei melhor pra vocês no outro vlog, tá, gente? Mas aqui eu tô mostrando mais por cima. Aqui a gente tem 25 surpresinhas de uva, 25 brigadeiro, 25 ninho e 25 moranguinho, tá? Aqui ele pediu que a gente usasse os carimbos Bibi, que tá aqui, o Bibi, e o 13, que é a idade dela. E no de uva, eu coloquei o carimbinho de uva pra identificar. Então, essa aqui é a primeira caixa. E junto com ele, nós temos aqui 100 beijinhos, tá? Então, esse pedido aqui tá tudo certinho. Já vou embalar e finalizar. Esse daqui, gente, é do Ti. Ele pediu 100 brigadeiros tradicionais. E ele pediu que eu colocasse, se possível, na forminha rosinha. E aí, quando não tem diferença no valor e eu acho a cor, eu coloco sem problemas, tá? Nesse caso aqui, eu achei a cor pink que ele me pediu. Então, eu coloquei aqui nos brigadeiros, né? Não ficou com valor diferente nenhum, porque é o mesmo preço da branquinha. E aí, quando eu acho assim, eu coloco. Se eu não acho, eu mantenho o meu padrão, que é com a pétala branca e a forminha tradicional marrom. Aí, eu mando assim mesmo, porque é o padrão aqui dos meus doces que eu padronizei, tá bom? A forminha que eu uso, a marrom, é a número 5, a pétala é a 3,5 por 3,5 e essa caixa aqui cabe em 100 doces e é a 38 por 38, tá? Tô passando todas as informações já pra vocês. E esses docinhos ficaram assim, ó. Ficaram a coisinha mais linda, eu achei que ficou super lindinho com essas forminhas. Aí aqui, pra finalizar, eu pego um cartão Fidelidade do Juliano, que você pode usar tanto na parte de trás assim e colar só logo em cima, como na parte da frente escrevendo o número do cliente aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar com o nomezinho dele. Nessa caixinha aqui temos o pedido da Gi. Confesso pra vocês que a minha caixinha preferida, porque tem todos os sabores que eu gosto, principalmente confetinho. Então aqui tem 25 ninho com Nutella, 25 morangotella, que é esse daqui, 25 confetinho e 25 surpresa de uva carimbado com o nome Gi. E ficou assim, gente. Eu fiquei apaixonada nessa caixa justamente porque eu adoro essa caixa, né? Esses sabores em si. E aí o dela tem um outro também que tá ali, que eu mostro pra vocês daqui a pouco. E a outra caixa da Gi tá aqui, gente. São 25 churros, 25 de beijinho e 50 de brigadeiro, tá? Ela arrasou nas escolhas dos docinhos dela, bem mesclado. E é isso.
Além de tudo, gente, eu também coloco o nome aqui, ó, tá vendo? Pra eu não me confundir na hora e ter realmente certeza que é daquela pessoa. Então, todas as caixas agora já estão finalizadas. E agora são, deixa eu ver que horas são, 8h12. Eu vou tomar um café da manhã rapidinho e depois já pego a produção de bolos. Gente, já começa essa narração pedindo desculpas pra vocês porque eu ainda continuo rouca. Então, vocês vão ouvir a minha voz rouca aqui nas narrações dos vídeos pra vocês, tá? Pelo menos por enquanto. Vamos lá começar a pegar esse bolinho, então, pra decorar. Ele é um bolo de 20 centímetros, né? Feito na forma 20×10, massa de chocolate chiffon do curso, recheio de brigadeiro de maracujá, que nós fizemos no vlog anterior. Essa receita do brigadeiro de maracujá você encontra dentro do meu curso, mas eu mostrei um pouquinho ali do preparo pra vocês. Comecei aí fazendo a minha pré-camada nesse meu bolinho, e depois eu vim aplicando o meu chantilly branco. Esse chantilly que eu tô utilizando é o Amélia Supreme, bati ele com leite ninho, com pó para glacê real, e hidratei ele ali com o creme culinário da Leco, que eu acho que fica perfeito o acabamento. Mas pode ser com leite condensado, creme de leite, água, enfim. Esse bolinho que nós estamos fazendo aí agora é um bolinho de batizado, tá? Então, é uma decoração bem simples, bem rapidinho, até por isso que eu comecei por ele, porque como é um chantilly branco, é uma base branca, não tem trabalho de bico, não tem coloração, é uma decoração rápida de fazer, que não suja muita coisa. Então, eu comecei primeiro com ele, para depois vir aí com as outras decorações que a gente tinha no dia, né? Então, esse bolinho aí ia ser um bolinho branquinho, tradicional, com um pouquinho de glitter na parte de baixo e uma espátula de textura. Fiz o meu chantilly aí, gente, a hidratação do meu chantilly milimetricamente calculado. Então, por esse motivo, eu comecei a alisar primeiro a lateral, para depois vir alisando em cima. Porque aí eu tirava o excesso do chantilly da lateral e colocava em cima. E no final deu tudo certo. Alisei aí a primeira parte. Eu sempre gosto de vir alisando antes da textura. Não é necessário, mas é um costume meu. Você pode vir aí direto com a espátula de textura mesmo. Passei a espátula de textura, vi onde tinha ficado bolhas de ar. E já vim estourando as bolhas e aplicando mais chantilly se necessário. Vim tirando aí também as minhas bordas para não ficar com uma borda muito alta. E aí, depois que eu tirasse a borda, eu poderia passar aí novamente a minha espátula de textura na lateral, que ela ficaria com acabamento perfeito. E as bordas que subisse, né, se você não for fazer borda imperfeita, você conseguiria tirar com mais facilidade. Vim aí também fazendo a minha quina. A minha quina, gente, nesse caso eu decidi fazer a quina perfeita. O meu chantilly tava excelente pra trabalhar, um acabamento maravilhoso, depois eu vou mostrar pra vocês. Aí eu peguei esse Perfex, que é novinho, molhei ele, né, deixei ele úmido. E aí com isso eu vinha tirando o excesso da borda e tirando o excesso da espátula no paninho, tá? Com isso, gente, é muito mais fácil para você fazer a sua borda ficar com acabamento muito bom e facilita também de você conseguir ali um melhor resultado. Chegou a hora de aplicar o glitter, vou usar esse glitz prateado da Fab. Você encontra esse glitz prateado em duas versões, que é o Color, que é esse que eu vou utilizar. Olha que coisa linda. E você também encontra o prateado na versão holográfico, tá, gente? Como eu queria algo mais delicadinho, então eu não fui de holográfico, eu fui com o Color prateado, que é o brilho tradicional, tá bom? Essa marca, essa glitz, é submarca da Fab, então você encontra aí nas lojas de confeitaria, enfim. Tô aplicando aí só na parte de baixo do meu bolo, eu vim subindo um pouquinho depois com a bombinha, mas não concentrei tanto na parte de cima, concentrei mais ali na parte de baixo mesmo. E percebam que eu estou aplicando glitter com a bombinha sem o caninho e ela virada pra baixo, tá, gente? Como o glitter da Fab, ele é bem fininho, então você pode aplicar assim, pode aplicar também com o caninho. Teve outros bolos aí que eu apliquei com caninho. Enfim, não sei nem por que eu apliquei sem caninho, mas nesse caso eu apliquei assim. Gente, o bolinho ficou assim, ó, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Ele ficou assim, com brilho. Eu não vou colocar o topo agora, eu vou colocar ele na geladeira, porque senão ocupa muito espaço na minha geladeira e ainda falta um tempinho pra cliente vir retirar. Esse bolo aqui ela vem buscar 1h e ainda são 9 horas, se eu não me engano. Então eu vou deixar ele na geladeira assim, quando estiver mais próximo eu coloco o topo e finalizo o bolo, tá? Mas eu comecei com ele porque ele é mais branquinho, mais simples, não faz tanta sujeira. Agora que eu vou pegar os outros.
Passamos aí para o segundo bolinho do dia, também era um bolo de 20 centímetros. Nesse caso, ele era de um recheio de ninho com Oreo com massa branca, mas também foi feito na forma de 20 por 10. Esse foi o de ninho que eu também mostrei lá no vlog pra vocês, né? Quando eu tava prensando o bolinho. E, gente, eu tô com... Eu já até falei pra vocês, tô com uma mania muito grande de sempre desvirar o bolo, né? Então, eu viro ele aí no meu cake board, depois eu... tiro o plástico em si, né? E depois eu pego um outro cake board pra poder desvirar o meu bolo novamente. Eu tô com essa mania de sempre deixar ele do lado certo da prensagem. O tema desse bolo, gente, era... Ele ia ser um bolinho todo lilás com branco. E ele ia no topo, né, o nome e a idade da cliente e algumas borboletas douradas também, que ela tinha me mandado de inspiração. Eu achei que ficou lindo e ficou super incrível o resultado do wave cake que a gente fez nesse bolo. Vocês vão ver acompanhando aí. Eu já tinha esse chantilly que tava um pouquinho mais molinho, que eu não tinha chegado nele no ponto certo, e tava na minha geladeira, então eu utilizei ele pra fazer a pré-camada, porque ele tava mais molinho e acaba ficando mais fácil de fazer a pré-camada com o chantilly mais molinho. Mas venham fazendo aí. E depois comecei a coloração ali das nossas cores que iríamos utilizar pro bolo. Como eu falei pra vocês, vai ser roxinho e lilás esse bolo, né? Na verdade, não é um roxo ou só lilás. Eu decidi usar as duas cores, o lilás da Fab e o roxo da Fab, porque primeiro íamos começar com a parte de baixo um tom mais escuro e depois íamos subindo ali para um tom mais claro. Então, eu coloquei o lilás e o roxo para dar esse contraste de uma cor mais forte. E tava ali aplicando no meu chantilly. Percebam que eu não tinha nem hidratado, gente. Só coloquei o corante e vim mexendo o meu chantilly. Muitas vezes você não precisa nem hidratar, tá? Dependendo ali do chantilly que você tá utilizando e tudo mais, você não precisa nem hidratar. Nesse caso, eu nem hidratei o meu e já vim aplicando aí no meu bolo. E ficou super bom o acabamento dele, tá? A textura do chantilly. E aí eu comecei primeiro aplicando essa parte mais escura, pra depois ir fazendo ali o degradê com mais claro. E pra fazer esse tom mais claro, o que eu basicamente fiz foi o seguinte, tá? Utilizei o mesmo tom que nós utilizamos embaixo, mas como sobrou um pouco de chantilly, então eu tirei um pouquinho dessa sobra que nós tivemos e coloquei um pouco de chantilly branco, tá, gente? E o mesmo tom que eu utilizei pra pintar, né, pra atingir o meu tom de baixo, eu utilizei nesse tom de cima. Eu só apliquei mais chantilly pro tom ficar um pouquinho mais clarinho. E aqui, pra finalizar, eu venho com o branquinho. Aí sim, o branco eu aplico tanto na lateral como na parte de cima também. Aplico como um todo, porque era apenas esses tons aí que nós gostaríamos de ter em degradê, né? O mais escuro, o mais clarinho e o branco. Na hora que nós viermos fazendo aí o nosso wave cake, vocês vão ver que vai dar uma mescla bem legal no nosso bolo. Esses três tons. E, ai, gente, tô apaixonada nesse bolo. Vocês vão ver que ficou a coisa mais linda. No caso aí, deixa eu terminar que vocês vão ver, né? Eu já tô sofrendo por antecedência. Mas enfim, venho alisando aí o meu bolo, aliso na parte de cima e depois já venho alisando a lateral. Pro wave cake eu aliso, mas eu não deixo perfeito não, tá? Porque como a gente vai vir fazendo a textura, então não tem necessidade. Passei aí a primeira parte, né, que foi o alisamento da lateral. Venho arrumando novamente as minhas quinas, tirando o excesso de chantilly. E aí sim eu venho com a minha espátula. Percebam que nesse momento eu até desacelerei o vídeo para vocês verem aí em tempo real. Então, ó, mantém a frequência da sua mão e mantém o giro da bailarina e vai subindo com a espátula. Gente, essa textura eu demorei um século para aprender, porque era muito difícil no começo, mas agora foi. Gente, aqui eu finalizei também, ó, fiz um wave cake aqui, das cores que a cliente pediu. Não vou finalizar com o topo agora também. O topo que ela quer com borboleta, dourada, o nome, a idade, vou deixar na geladeira assim. E depois eu finalizo, porque esse daqui também é pra 1h e agora são 10:10. Vocês piscaram e eu já tô aqui decorando outro bolinho. Esse bolo é o bolo do Thiago, um seguidor meu aqui. Ele optou por escolher um bolo de 17 centímetros com massa de baunilha, recheio de frutas vermelhas e ele quis colocar adicional de morango. Então, gente, esse bolo deve ter ficado muito bom. E essa combinação dele com massa branca, enfim, foi sensacional. E o bolo dele foi bem diferente, vocês vão ver aí. Fiz a pré-camada, chantilly branquinho, como de costume.
O bolo dele, gente, foi com tema de galáxia, e ele quis uma galáxia um pouquinho mais puxada pro rosa, porque o topo de bolo que ele optou tinha ali uns itens rosa, então, inclusive os docinhos da forminha rosa é dele, e aí ele quis tudo nessa pegada de rosa, sabe? Então eu fiz uma mescla, comecei a aplicar o meu chantilly, usei aí o azul marinho da Fab, esse rosa que vocês estão vendo é o rosa neon, também da Fab, corante em gel, e o roxinho é a continuação daquele roxinho que nós utilizamos, o roxo e o lilás da Fab. Vem aplicando assim no meu bolo, a gente olhando assim parece que tudo vai dar errado, que o bolo não vai dar certo, que o resultado vai ficar horrível, mas vocês vão ver que é tudo processo, tá, gente? A gente precisa aí confiar no processo e na arte final do nosso bolo. Então, aí, eu vim aplicando o chantilly, né, nessas cores. E não tem muita regra, tá, gente? Eu vim aplicando aí conforme as vozes da minha cabeça mesmo. E vim alisando. E aí, conforme a gente for alisando, que a gente vai analisando onde a gente pode ajustar, quais pontos a gente pode colocar mais chantilly, tal cor de chantilly a gente vai utilizando, aí a gente vai vendo na hora do espatulado, tá? Então, na hora que eu peguei e passei a espátula, vocês viram aí que basicamente o roxinho ele sumiu e ficou só aquela listra rosa. Então, como era o rosa que eu mais gostaria que aparecesse, apliquei mais rosa em cima e vim dando também um acabamento ali com o roxinho. Até porque tinha que ter esse contraste. Mas acreditem, gente, esse bolo, ele vai ficar com mega cara de galáxia quando a gente acrescentar o glitter, né? O glitter que vai dar o toque final desse bolo. Se fosse assim, já dava pra lembrar um pouquinho, mas quando coloca o glitter que dá realmente o resultado final. Nesse bolinho, ele não queria nada de textura, nem nada do tipo. Ele queria só um liso perfeito. E foi assim que eu deixei, tá? O liso perfeito com as quinas imperfeitas. Aqui chegou a hora de dar cara pro nosso bolo, então tô usando glitz rosa neon, glitz lilás e o azul holográfico, todos eles da Fab. E vim fazendo agora essa mescla de glitter aí, gente, pra dar estoque final. Comecei primeiro com esse glitz rosa, que assim, é sensacional, porque ele é um rosa neon, então eu achei que super ia combinar ali com o estilo do bolo. Comecei primeiro com ele e depois eu vim aplicando as outras cores, tá? Também apliquei ele ali bem sutilmente e nada muito regrado. A gente vai aplicando e vai vendo se tem necessidade de aplicar mais ou não. Enfim, e percebam que eu tô usando aí também a bombinha, novamente, né, virada pra cima, nesse caso, no ângulo normal. E nesse caso aí tava com o meu canudinho. Segunda cor de glitz que a gente utilizou foi o glitz lilás. Também para dar um contrastezinho, então vim aplicando o glitz lilás, tentando fazer uma mescla aí mais ou menos com o rosa. E o próximo foi o azul holográfico. Esse azul holográfico foi que deu o toque final ali de galáxia, tá, gente? Eu usei a mesma bombinha para as três cores mesmo. Nesse caso não tinha problema. E aí eu vim aplicando aqui e depois eu só finalizei com um pouquinho mais do glitz neon rosa por cima. Assim ficou o resultado dele, gente. Depois, quando nós colocássemos ali algumas pérolas, algumas estrelinhas, iam ficar ainda mais nítidos, né? Nítido em si, que era um bolo galáxia, mas assim já dá pra entender mais ou menos o conceito do bolo, né? Vocês piscaram novamente e cá estou eu decorando um outro bolo. Esse bolo é de 11 centímetros com recheio de brigadeiro meio amargo, massa branca. E o tema dele ia ser Estados Unidos. A sogra da minha cliente vai embora para os Estados Unidos e ela pediu um bolo para dar de presente. Então, o tema dele é Estados Unidos. Comecei utilizando o mesmo azul que nós utilizamos no bolo Galáxia. Eu misturei com um pouquinho do roxo que sobrou e vim fazendo a pré-camada. E também, né, deixei ele separado para poder fazer a aplicação em todo o bolo. Ou seja, gente, aqui nada se desperdiça não, viu? Sobrou corante chantilly roxo e chantilly azul, a gente mistura os dois e utiliza no bolinho, porque depois a gente ia vir colocando glitter e daria pra usar. Então, dessa forma que eu me programei, eu sempre me programo dessa forma, em relação a qual bolo eu pego primeiro pra decorar. E eu sempre me baseio nas decorações, tá, gente? Sempre tento ligar uma decoração na outra. Se eu vejo que tem tons parecidos, se eu vejo que tem alguma técnica parecida.
E é justamente com esse planejamento que a gente consegue pegar aí mais bolos para fazer no mesmo dia. Então, é sempre você organizar a sua agenda e conhecer muito bem qual é o processo que você tem que fazer em cada bolo. Se eu pegasse aquele bolo branquinho, que só tinha o glitz lá no começo que a gente utilizou, para fazer ele agora, ele meio que ia se perder nesses bolos coloridos aí que eu tô fazendo. Então, primeiro eu fiz ele que era mais básico, depois já peguei ali para outro, que era um lilás que eu conseguia transformar ele em azul. Depois peguei ali o outro azul para fazer, que era o da galáxia. Aí sobrou, peguei para fazer esse. Então, tudo é questão de organização, de ver as decorações que você tem no dia, organizar isso na sua produção, na sua agenda. E aí, com isso, você consegue ter uma programação, né? Uma rotina mais tranquila, que você não se perde e consegue dar conta aí de tudo sem surtar. Gente, percebam que na parte de cima desse bolo faltou chantilly, então comecei a espatular primeiro a lateral dele para pegar o excesso do chantilly e aplicar em cima. Por que faltou chantilly? Porque eu não tinha mais chantilly batido, esse aí era o meu último bolo do dia, então eu não ia bater mais chantilly, porque eu sabia que eu era capaz de fazer milagres aí nesse bolo e foi justamente o que aconteceu. Então consegui espatular ele ali só com o chantilly que ficou ali no bolo em si. Na parte de cima também ia vir um drip cake cobrindo, caso ficasse em perfeição. Então, deu super certo. O mesmo azul que nós utilizamos ali no bolo de galáxia, eu tô aplicando nesse aí também, tá, gente? Que é o azul holográfico da Fab, né, da linha Glitz. E aí eu vim aplicando em todo esse meu bolinho. Aí eu vou começar, gente, a fazer o drip, tá? Peguei um pouquinho do chantilly, tingi aí com um pouquinho de super vermelho da Fab e o vermelho rubi também da Fab. E vou acrescentando o leite condensado aos poucos, tá bom? Conforme eu for acrescentando leite condensado, eu vou vendo o caimento do meu chantilly. Se eu vejo que ele tá muito líquido, que já chegou no ponto, eu não acrescento mais. Mas se eu vejo que ainda eu quero um caimento ainda mais, que ele caia mais, né, digamos assim, aí eu acrescento ainda mais leite condensado. Nesse caso daí, eu poderia sim ter colocado um pouco mais de leite condensado, para ele ter um caimento ainda maior. Porém, como eu não estava com o topo de bolo aí em casa, né, eu ia ainda buscar ele, então eu fiquei com medo de não ter espaço para colocar as estrelinhas, que seria na frente do bolo, devido ao topo, né? Então eu decidi fazer ele com caimento mais leve mesmo. Passei ele por essa bisnaga, gente, tipo de ketchup mostarda, que é a melhor forma de você aplicar o drip, tá? Pelo menos eu prefiro. Aí eu coloco todo o conteúdo ali na parte de baixo, mais próximo pro bico, pra depois já vir conseguindo aplicar no meu bolo. E agora eu já começo a aplicar sempre pela parte de trás, que aí eu já vou vendo como que tá o caimento do drip, ó. Ele ia ficar assim. Se você colocar mais leite condensado, ele escorre mais, tá bom? Aí, no caso, eu conseguia fazer o drip e ir pressionando a bisnaga para ele ter um caimento maior. Então, esses que ficaram mais compridinhos, reparem que eu fiquei mais tempo ali pressionando para ele ter esse caimento maior. Então, se você quer mais curtinho, você pressiona por pouco tempo. Se quer ele mais longo, você pressiona aí por mais, para ele ter um caimentozinho maior. E assim você vai indo, tá? Se você quiser também passar esse conteúdo para um saco de confeitar, corta bem pequenininho a manga para você conseguir aplicar. O meu aí ficou com umas bolhas de ar, então deu umas explosõezinhas, mas eu deixei para a parte de trás, tá? Então, não atrapalhou em nada. E aí, eu vim colocando um pouquinho mais ali do creminho do drip na parte de cima. Nesse caso, eu acabei colocando muito, gente. Então, depois eu vim aí com a minha espátula espalhando, né? E aí, eu vi que era muito, eu retirei um pouquinho do chantilly. Só pra não ficar com muito excesso na parte de cima, ia ficar grosseiro também. Então, eu só vim aí com a espátula, ó, retirando um pouco desse excesso. E depois, eu fiz um espiral nessa parte de cima pra dar um acabamento. Gente, terminei aqui, ó, esse daqui também. Depois eu ainda vou colocar o topo nele. Vou colocar ele na geladeira, deixar ele na geladeira e depois eu finalizo com o topo. Gente, essa hora aí foi uma correria, porque essa moça, que foi aquela que a gente tinha decorado o primeiro bolo aqui no vídeo, era pra ela vir retirar o bolo 1 hora. E quando foi meio-dia, ela simplesmente apareceu aqui na porta da minha casa, não me avisou que ia vir antes, nem nada do tipo, só tocou a campainha pra vir buscar o bolo. E o bolo não tinha terminado ele ainda, né? Eu ainda faltava colocar o topo, porque eu decorei todos e aí eu ia colocando o topo conforme o horário, né? Como tava no horário certo, então eu não tinha colocado. Mas eu pedi pra ela esperar um pouquinho, que eu tinha que finalizar o bolo em si, né? De certa forma, eu tava dentro ali do meu horário. E aí eu finalizei o bolo, ficou assim. E aí depois já embalei e já saí pra entregar pra ela lá no portão.
Aí eu já fiquei pensando, né, gente, quer saber? Eu vou finalizar todos esses bolos logo. Aí era por volta de meio-dia, eu acho. E aí, como eu já tava ali próximo de entregar o bolo, então eu já vou finalizar todos esses. Esse daí também ela vinha retirar 1 hora. Então eu já peguei pra finalizar, porque vai que do nada a pessoa me aparece na frente do portão antecipada, assim, do nada, né? Então já peguei pra finalizar ele já, deixar pronto dentro da geladeira. E aí depois era só colocar na embalagem de plástico, né, em si, com tampa, pra poder entregar. Nesse caso, esse bolinho aí tinha essas borboletas douradas que eu achei que ficou a coisa mais linda. O topo, que estava escrito Gi, a idade dela que era 26. E aí eu só finalizei ele assim mesmo. Foi um topo bem simples, mas que ficou super lindo. E, gente, precisei gravar pra vocês esse bolo, que ficou a coisa mais linda. Olha o acabamento desse bolo, esse wave cake que eu fiz, e o acabamento desse chantilly. Gente, eu sempre fico de mostrar pra vocês a expectativa e a realidade, né? Então, ó, essa aqui é a realidade e essa foi a expectativa. A cor vai ficar um pouco diferente aqui no vídeo, ó. E o wave cake também, né, gente? Até porque cada confeiteira faz de uma forma, trabalha de uma forma, é impossível reproduzir exatamente 100% igual. Mas deu aqui pra fazer o mais próximo possível. E olha esse chantilly de milhões. Olha isso, olha esse acabamento, que perfeito. A hidratação, o resultado ficou lindíssimo. Já aproveitei o momento aí também, gente. Fui colocar o topo no bolo do no Thiago, né? Que foi só com esse bonequinho que eu não sei o nome, não conheço, se alguém conhecer. Não sei o nome dele. E o nome também dele, basiquinho ali na frente, tá? Baunilha Tereza estava passando ali no corredor, como vocês viram, ela não entra no ateliê, gente. E eu tive que deixar a porta aberta, porque se a campanha tocasse era capaz de eu não ouvir. Então... Mas a bichinha é educada, não entra aqui não. Enfim, e aí eu fui colocando depois essas pérolas aí na parte de cima pra dar um acabamento. Eu achei que ficou bem legal, porque combinou bem com as cores. E esse ficou o resultado final, gente, do bolo galáxia dele. Bastante grit, bastante brilho. Eu achei que ficou super legal, combinou bem as cores com as cores do bolo. Enfim, eu achei que ficou bem legal. E esses daí foram os corantes que eu utilizei, tudo certinho, como foram vários itens que a gente utilizou nesse bolinho, né? Deixei aí mostrando certinho pra vocês e o acabamento mais de perto. Fiquei apaixonada, porque bolo com glitter é comigo mesmo, né? Eu adoro. Gente, aqui já vieram buscar 2 bolos, faltam mais 2. Um eu preciso buscar o topo ainda, tô esperando a moça que vem buscar agora 1 hora, vim pegar o dela pra eu poder sair. Aí falta os docinhos dela sair também. Minha avó vai limpar o fogão pra mim agora. Eu já limpei aqui a bancada. E falta embalar um dos bolos que tá na geladeira da minha mãe, vou buscar agora. Esse aqui já tá embalado, ó. Essa embalagem é G80. E falta outro bolo, mas enquanto isso eu já vou agilizando na limpeza pra ir mais rápido. Gente, agora são 4 horas. Minha avó já foi embora, já almocei, já entreguei bolo. Minha avó já limpou o fogão pra mim, enfim. Falta só eu finalizar aqui o ateliê. Eu não finalizei ainda, porque, né, não tô das melhores hoje. Mas tô bem rouca. Ai, esse móvel aberto tava me irritando. Mas então, gente, basicamente foi isso. Falta só um bolo eu finalizar, que eu fui buscar o topo. Mas eu ia sair, né, agora, e acabou que eu nem vou mais, porque eu tô meio ruim de garganta, então eu prefiro ficar quietinha. E aí, por fim, eu não vou mais sair, não vou encontrar com a cliente pra ela vir retirar o bolo agora. Então ela só vem retirar o bolo 7 horas da noite, que aí é o tempo depois de eu finalizar ele, que é esse daqui que eu fui buscar agora lá na Tati. Não queria estar forçando minha voz assim, mas estou. Mas enfim, gente, eu vou tomar um banho agora, depois eu venho aqui, né, certinho pra vocês, que eu preciso lavar esse cabelo urgentemente. Aí quando eu terminar de tomar banho, ponho uma touquinha e venho finalizar esse bolo aqui com vocês. E aproveito e finalizo o vídeo também, tá bom? Mas só dando esse feedback pra vocês mesmo, o bolinho ele tá na minha geladeira desde a hora que eu decorei. Aqui, ó, até eu baixei um pouquinho, tá vendo? Tava no 3 aqui, agora tá no 2. Eu baixei um pouquinho a temperatura dele, só pra não ficar tão forte. E é isso, e agora que eu tô vendo aqui que a minha olheira, essa câmera aqui, ela entrega tudo, né? A minha olheira, gente, olha o estado que tá isso aqui. Olha,
Isso aqui, gente, é noites dormindo mal, trabalhando muito. Quem é confeiteira vai entender. E aí eu acho que pegou junto com a imunidade baixa e eu estar cansada, fiquei assim, linda, maravilhosa, né? E aí as olheiras aqui estão saltitantes, agora que eu estou vendo, olha. O negócio aqui tá doido. Mas é isso, gente, eu vou tomar um banho pra dar uma animada, pra ver se o corpo reage. E depois eu venho aqui terminar o bolo, né, pôr o topo e eu venho aqui mostrar pra vocês como que ficou. Gente, tomei um banho, estou mega renovada. Consegui lavar o cabelo depois de 2 dias que eu terminava de trabalhar 11 horas da noite. Eu não ia lavar o cabelo 11 horas da noite, né? E aí consegui, né, lavar a juba. Tô até com a cara um pouco melhor, né? Mas enfim, vou finalizar o topo, mas antes eu vou fazer um pão de queijo pra mim, porque eu estou com fominha. E eu vou pegar aqui, fazer um pão de queijo. E aí, enquanto o pão de queijo faz, eu ponho o topo no bolo e embalo ele certinho. Ai, gente, minha mãe reformou a cozinha e agora a gente tá com planejado. Olha a altura. Olha a altura disso aqui, gente. Eu vou ter que pegar uma escada ou a cadeira pra subir pra pegar isso aqui. É a mesma coisa do ateliê. Antes a gente não tinha problema de altura, porque os móveis eram tudo baixinho. Agora, esse aqui tá acessível. Esse aqui não. E a air fryer tá onde? No mais alto, porque a gente não usa muito, então ela deixa mais alto. Ai, só Deus na causa. Eu vou pegar minha air fryer aqui, pôr um pãozinho de queijo. E aí eu vou finalizar o bolo, enquanto o pão de queijo faz. Agora são 6h05, ó. A moça vem retirar o bolo depois das 7, né? Ela sai de serviço 7 horas, então ela vem retirar depois das 7. Então eu vou preparar ele agora. Gente, aqui minha avó fez um mel pra mim. Tá, ó, uma delícia. Tem alho. Alho, gente, pelo amor de Deus. Tem alho, tem limão, sei lá mais o que ela colocou aqui. Eu falei lá no Instagram que mel de vó é suspeito de tomar, né? É suspeito de tomar, gente, porque vó... Enfim, nossa, quem é esse fantasma? É suspeito de tomar, porque vó, você fala assim, vó, faz um xaropinho pra mim pra garganta. Vó sai enfiando um monte de coisa dentro, né? Então é suspeito de você tomar chá quando se trata de chá de vó, porque você não sabe o que ela colocou ali, entendeu? Eu mesma não sei, nem procuro saber, porque se eu souber o que tem ali dentro eu não quero tomar. Então já sei que tem alho por causa do gosto, né? Não tem como esconder. O fantasma de novo, é oscilação, gente, de luz. Eu saio de lá e venho pra cá. Mas enfim, não quero nem saber o que tem aqui, porque se eu souber eu não tomo. Prefiro ficar sonsa. Enquanto eu ponho meu pão de queijo, pendurei vocês aí. Deixa eu arrumar aqui que o zoom tá muito... A iluminação, eu tô muito fantasma. Eu vou ligar a luz. Não sei se a luz ajudou em alguma coisa, mas eu acho que sim, porque eu liguei o LED aqui de baixo. Enfim, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Deixa eu achar a tesoura primeiro. Enfim, o que eu ia falar pra vocês é o seguinte. Eu hoje tinha um compromisso, que era o aniversário de da filha de uma amiga minha. E aí, por esse motivo, eu tinha planejado as retiradas até 2h30 só. Porque eu iria no aniversário e tudo mais, então, tipo, era um compromisso que eu tinha. Eu agendei todas as retiradas até 2h30 da tarde, máximo 3 horas, né? E aí todas elas ocorreram agora até as 2h30. Só que o que acontece? Como eu tô meio ruim de gripe, eu não queria ficar indo assim, né? Ainda mais que eu não tava muito bem também. Vocês viram que eu só fui acordar pra vida depois que eu tomei um banho. Então... eu acabei não indo no aniversário, né? E aí ficou só essa encomenda pra eu entregar. Tipo, era pra ter entregue antes essa encomenda também. Mas como eu não fui no aniversário, deu mudança de planos. E aí eu acabei que eu entreguei agora. Só falando mesmo. Só quis compartilhar. Não vai acrescentar nada, mas eu quis compartilhar. Que eu não entreguei antes porque... eu ia sair e decidi não sair mais. Coloquei meu pãozinho de queijo. Ai, tô adorando essa visualização que vocês estão tendo de mim. Coloquei meu pão de queijo. Vou lá agora colocar o topo do bolo. Meu cabelo, ele tá molhado. Então ele tá meio que intacto no lugar dele. Então eu vou colocar só a piranha assim pra trás.
E aí, como é pra pôr o topo, é mais de buenas. Nossa, belíssima. Enfim, gente, vou lá colocar o topo enquanto meu bolinho, ó, meu pão de queijo faz. Bem que era uma delícia agora comer um bolinho, né? Uma boa ideia, mas eu não vou fazer não. Gente, o bolo segue aqui perfeitinho, ó. Vou até aumentar a iluminação. Eu decorei ele aquela hora e, ó, ele está perfeitinho. Dura super na geladeira, não tá trincado, tá bem lisinho, bem lindo. Agora eu tô aqui escolhendo a parte da frente do bolo, que vai ser essa. E vou colocar o topo. Aí, gente, finalizei, coloquei as estrelas aqui na frente. Finalizei com o topo de bolo. As estrelas eu utilizei essa pinça aqui pra colocar, né, pra não bater meu dedo no bolo. Você encontra em loja de confeitaria, enfim. E aí esse bolinho ficou assim, ó. Esse é um bolo de tamanho 11 centímetros. Bom, gente, então comi meu pãozinho de queijo. Tô dando uma descansada aqui agora, tava respondendo umas mensagens pendentes. E assistindo, gente, novamente Grey's Anatomy, pela segunda vez, gente. Eu já assisti Grey's Anatomy inteiro. E estou assistindo novamente Grey's Anatomy inteiro, porque eu não me aguento. Essa série tem um espacinho no meu coração que eu não supero, entendeu? Mas então é isso, eu quero finalizar esse vídeo aqui com vocês. Agora já são 7h17. A moça não veio retirar o bolo ainda, mas assim que... Ai, meu Deus. Assim que ela vir retirar, eu vou entregar pra ela, mas já vou ter finalizado o vídeo. E eu silenciei o celular e mesmo assim ele tá fazendo barulho, não tô entendendo. Mas então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim e o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue lá no Instagram também, que o link tá aqui embaixo na descrição. Lá eu sempre posto, gente, minha vida real, entendeu? Ao vivo e a cores, então me acompanhem por lá também. E aí, se você quiser mais informação sobre o curso, lá no Instagram você consegue também, que tá tudo detalhado na minha bio, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.